colocar o roteiro do que a gente teve a intenção de trazer para vocês, o que a gente planejou. Foi assim um estudo incrível, maravilhoso que a gente fez, tentando para tentar dividir essas reflexões, essas interpretações, o que cada um de nós entendeu. E então nós vamos começar aqui com a definição, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de prece, os efeitos que elas têm em nós, as lições que Jesus deixou e deixar a bibliografia aqui com vocês, tá? Então nós vamos começar aqui com a definição. O que é prece? Né? O que é prece para a gente? Vamos começar aqui com a base, com o Livro dos Espíritos, né? Essas questões sobre a prece estão lá, começando ali na questão 661 do Livro dos Espíritos, e eles dizem lá, né, as boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras, né? Marisa colocou aqui: a prece é a ação no bem. Quer comentar um pouquinho sobre isso, Mar? Porque aí no Livro dos Espíritos já fala, né? As boas ações são a melhor prece. Então, quando a gente lembra de oração, né, a gente lembra de alguma coisa que movimenta, né? Então, tem que existir eu até gosto de pensar assim, que a oração é uma atitude, sabe, um modo de você olhar a vida, não é alguma coisa estática que você usa nos momentos de dor. Mas quem daqueles que já passou qualquer momento difícil na vida e que não apelou para a oração? Desde o ateu até o maior religioso, porque até o ateu, na hora H, ele grita: meu Deus, me ajude, não é? Então, já é inerente a todos nós, né, criaturas divinas, que nós já temos esse impulso de saber que existe essa conexão com alguma coisa maior do que nós e que dirige a vida. E a este ser, a esta coisa, ou a qualquer coisa que a gente possa querer nominar, é uma força que rege o mundo e que está acima de nós, porque de repente acontecem coisas que nós não controlamos, como agora o momento, né, que estamos vivendo. Exatamente, né? E achei bonitinho a Lina falar que a gente ia conversar aqui, Maio e você, mas o bom é que hoje a gente pode pedir ajuda aos universitários, que é a Lina, né? Então, quando estiver aqui, a gente pede ajuda para a Lina. Eu estou contando com as duas universitárias. O trio. Essa questão realmente da prece, você comentou, até mesmo quando a pessoa não tem um direcionamento nessa prece a um ser, um criador, mas que ele tem, muitas vezes as pessoas fazem a prece: se você existe, se existe alguma coisa, né? Aquela necessidade, aquela vontade de que parte da pessoa e essa oração ela possa ter o benefício que é esperado dos espíritos que estão para ajudar. É dito também que tem que partir primeiro da pessoa. O André Luiz, a primeira vontade dele, o pedido de socorro dele, é onde, então, dá aquele impulso para que isso possa receber ajuda. Então, nisso que você disse, eu fiquei pensando nisso, o quanto que essa ação, nem que seja a mínima possível, aquele me ajuda no desespero, ou mesmo quando como você disse que a oração não é só no desespero, quantas vezes a gente está num momento assim, da natureza, um pôr do sol, ou a gente olha aquela lua e a gente fala assim: nossa, sai do universo, gente, uma sensação de que realmente existe algo além, existe um criador disso tudo. Então, sai sempre dentro da gente essa ação da prece. Eu achei muito bonito isso, colocar a gente inserido nessa ação de iniciar essa comunicação. E como qualquer atitude nobre, né, como é a atitude de oração, a gente tem que aprender a fazer, a participar desse movimento. Então, já tivemos momentos de prece por todas as nossas existências no passado, né? E nós estamos também nos aprimorando nessa atitude de prece, essa atitude de oração, que vamos dizer assim, a gente vai desenvolvendo, vai lapidando e vai se habituando a essa conexão com
com o que é parte de nós, né? Somos parte dele. Então, é esse reconhecimento que a gente demorou muito tempo para ter. Já tivemos de várias maneiras, né, Lina? A gente sabe que a prece, ela já cultuamos desde a pedra até hoje Deus. Então, vá lá. Eu acho que essa evolução e perceber essa evolução que a gente está percorrendo é muito bonito, porque, como você falou, né, Estela, a prece ela não é somente naquele momento que aperta. Hoje acho que a gente consegue perceber no nosso dia a dia que ela é um instrumento que nos mantém equilíbrio, que nos mantém em harmonia, que nos mantém em conexão com esse algo mais alto que a gente ainda não entende completamente, né, mas que abre esse caminho, abre esse canal que através da nossa vontade, né, eu tenho essa vontade de buscar algo acima de mim, seja em que momento for, não preciso de palavras, não preciso de atitudes especiais, não preciso de um lugar especial mais, né, porque até agora, até há pouco tempo atrás, a gente tinha que ser tinha que ter a igreja, tinha que ter o templo, tinha que ter o local. Confundimos o nosso coração com as coisas exteriores. E hoje acho que a gente já está percebendo que não, que é uma questão de atitude, de prontidão que nós temos que ter em relação a algo que vai nos guiar cada vez melhor, né? Mas eu acho que tudo é o caminho, né? Exato. Então, nós dávamos o nome de Deus no início, né? Quando não entendíamos o trovão, não entendíamos a chuva, o fogo, então tudo aquilo para nós estava acima do entendimento, era alguma coisa divina. E fomos caminhando, né, nessa linha de tempo de evolução, e até chegarmos às imagens, os templos de pedra, as velas e tantas coisas, né, que nós tínhamos que usar, a roupa apropriada, né, o corpo também se mutilando, né, para poder a gente sentir o êxtase da prece. Quando basta você, né, querer mudar essa atitude, mas isso vem, eu acho que é o caminho do espírito na sua evolução. Mas, graças a Deus, a gente vai vendo, como Estela falou, né, você vê um pôr do sol, você entra nesse êxtase, nesse reconhecimento do divino, é como se sentisse a presença mesmo dessa força de amor muito grande por nós, presente no pôr do sol, né? No nascimento de uma criança, no salvamento de um animal que estava, né, se afogando, você vê ali, parece que é uma coisa que não precisa de palavras feitas, de momentos apropriados, não basta você e Deus, é uma conversa mesmo. Sem palavras, né? Como dizia a Madre Teresa, né? Que é uma conversa sem palavras. Ela fica escutando ele fica escutando ela, e os dois se entendem. É muito bonito isso. O que envolve é o sentimento, não é palavra, não dá para falar. E são momentos tão grandiosos que não dá para a gente, né? Mas tudo é o caminho, né? A confiança. Acho que esse aprendizado da prece, que a gente às vezes fala em oração, fala em prece, que a gente não para muito para pensar, que é também um aprendizado, uma forma de você ter uma atenção maior àquilo que você, não só as palavras, mas o sentimento daquele momento da prece. Então, talvez, antes, quando a gente fazia preces mais decoradas, ou a gente tinha outros tipos de conectar, no que é essa conexão, como ela funciona. E a doutrina traz para a gente uma explicação até mais profunda, né, Marisa? Como que essa energia que eu produzo ao buscar uma oração, como que isso vai mexer no fluido universal e como que os espíritos vão captar? Porque a gente não tinha ideia também antigamente, né? Como que eu peço aqui... Como é que essa ligação se faz, né? E é isso que eu acho incrível na doutrina, você percebe essa ligação de como esse processo funciona, como que o pensamento atinge a ajuda, como que o
que navega, como que ele propaga, né, como uma onda assim na água, e chega onde chega. Então, esse estudo é muito bacana. Como a gente usa, né, a pedrinha que você joga no lago e o lago reverbera aquilo, né? Mas reverbera em ondinhas para aquele limite do lago. A oração não, a força energética, a força de conexão, a vibração é tão grande que vai reverberar o infinito. Então, isso é muito gostoso, é você saber que você... como nós aqui no centro, né, nós temos os grupos de oração, os tratamentos à distância, e a gente tem certeza que as pessoas distantes, estejam elas onde estejam, elas sentem e elas reproduzem esse sentimento de bem-estar que elas sentem naquele momento que a gente se une forças ali para vibrar por alguém. Então, isso é grandioso, e só fazendo para ver como é bom. E como coloca Kardec no Livro dos Espíritos, quando a gente se une em intenção, várias pessoas, nós criamos uma conexão muito mais forte, né, com uma energia muito maior, quando a gente se une as forças. E acho que isso também é um caminho isso se torna, a própria oração se torna uma forma de nos unirmos, nos confraternizarmos, né? É um meio em que a gente se vê mais parte um do outro mesmo, em que os sentimentos são gerados de uma forma tão simultânea, e que a gente percebe, às vezes, dentro de mesmo que essa sala seja virtual, a gente percebe que existe aquela conexão que se torna, assim, um canal muito mais forte, né? Outra coisa que eu queria colocar também é que a gente comentou sobre a prece na renovação íntima, né? No nosso movimento interior, no nosso movimento de transformação, o que a gente pode, como é que a prece ajuda a gente, né? Nós comentamos muito isso hoje, a Estela trouxe também para a gente essa coisa, a Marisa também colocou sobre André Luiz, como coloca de uma forma tão poética, né? Que... Não, um que eu achei lindo foi nesse texto, acho que ele foi o nosso, a prece recompõe, né? Que Lucas diz no Atos 4:31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Então, o que Jesus dizia a eles é que eles iam mover, né, a nossa fé move montanhas, tem essa coisa do movimento, que hoje a gente sabe que só essa atitude de você realmente move, porque você é outra pessoa a partir do momento que você começa a tornar o seu interior um templo, né? Quando deixamos os templos de pedras e passamos a trazer Deus para o nosso templo interno, aí passa a ser tudo diferente, não tem como. A Diana colocou aqui que ela lembra quando ela tinha que se ajoelhar para poder estar em contato com Deus, com o divino, né? Nós também, todos nós já tivemos que usar o exterior para buscar o que está no interior, veja só. Então, aí a gente agora faz o caminho de retorno. Então, quando a gente consegue internalizar a prece, esse contato com Deus, que não exige palavras, não exige nada, apenas o pensamento e o sentimento, não tem como não haver uma ação, porque aí você se modifica, você nunca mais é o mesmo, né? Não tem como você ser de novo, né? Como agora o Covid veio, é um movimento exterior, mas jamais seremos como fomos antes, porque mudou a atitude, né? Antes a gente vivia na rua, agora a gente está em casa. Antes tinham momentos para a família, e de repente o dia todo era para a família. Então, é um mover, é uma coisa que modifica, que move o homem para além do que ele está percebendo ali, né? Porque é esse o movimento da oração. E essa oração... Que a oração precisa... Oi, Má, a oração precisa? Não vi a sua última frase.
comentar era que, com essa questão da porque deve estar com um atraso um pouquinho, né? Liga ali agora. Está com um problema. Tá me ouvindo bem? Eu olhei aqui. Pode falar, Estela. Não, porque essa questão dessa passagem que a Marisa citou é excelente. Eu fiquei pensando que essa mudança que mexe na gente também, que mexe na nossa casa mental, né? A gente já não está mais vibrando, muitas vezes. Quando você começa numa oração, às vezes você está tão preso no problema, na circunstância, que você, no final da oração, o seu foco já mudou totalmente. Você começa com aquele pedido, às vezes, de dor, de desespero. Quando você vai percebendo, você vai mudando tanto, por isso que eu entendo que já muda de andar nessa casa mental, porque aí você já começa a receber os benefícios da oração. Então, o primeiro passo que a gente consegue pedir da ajuda é o caminho já que abre para que no final da oração, muitas vezes, iniciou lá o problema que a gente já estava pedindo, desesperado, a gente já está com uma outra atitude diante daquele problema. Essa mudança que você está falando, eu me sinto assim. A gente começa no desespero e vai alterando até o final da oração, né? É o que o André Luiz coloca ali nos domínios da mediunidade, né? Que orar é a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Então, a gente abre esse caminho de ida e sempre recebe uma resposta. Sempre tem um retorno que é colocado de volta para a gente. E Está ruim a conexão. O seu áudio ficou um pouquinho. Mas, então, vamos passar aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de prece. Os tipos de prece que Kardec coloca ali no Livro dos Espíritos, ele explica tão bem, e a gente trouxe aqui para discutirmos um pouco as preces de louvor, quando a gente pede alguma coisa, quando a gente agradece alguma coisa, a intercessória. Eu acho que de louvor, assim, é o que a Estela falou, quando a gente vê uma coisa bonita, vê o pôr do sol, vê o nascer do sol. Acho que eu vi tantas fotos de pôr do sol como hoje, o pessoal lá em São Paulo, tendo assim, cada dia o pôr do sol mais bonito que o outro, né? A gente... E tendo tempo para apreciar, tendo tempo para enxergar isso, porque eu acho que na correria, às vezes, a gente tem tudo isso, tem esses presentes que a vida sempre nos deu, sempre nos dá, mas que a gente não tem tempo de apreciar, não tem aquela condição, né, às vezes, de parar um pouquinho e apreciar, e até isso acho que o Covid ajudou a gente também, né, parar para apreciar um pouco isso. Ter certeza que existe algo maior que nós, que nos ama, mas que eu acho que isso que Jesus deixou para a gente, para mim, é uma coisa que me toca muito. Sair daquele Deus punitivo para um Deus de amor é uma mudança de paradigma que acho que a gente não tem ideia de, né? Não é à toa que ele separou a história em dois, antes dele e depois dele. Eu acho que mudou o sistema de direito, mudou o sistema de julgamento, mudou os nossos sistemas de crença. Então, acho que sentir esse Pai amoroso que nos ampara constantemente é um presente muito grande, né? Na hora do desespero, a hora que aperta mesmo, a gente pede mesmo, né? A gente grita e pede, não tem como. É tão instintivo, a gente já está chorando de fome e continua chorando depois que cresce, né? Eu tinha colocado aqui, a prece é o mais alto nível de educação do desejo, do querer, da vontade. Se a gente não educa o querer, né, aí a gente vai ficar pedindo como pedia antes, né, um Porsche, uma loteria, pedindo coisas, né, que às vezes não são adequadas, mas que para nós naquele momento eram.
Então, a oração também, ela entra nesse processo educativo, porque ela nos leva a melhorar, a evoluir, né? O espírito está sempre evoluindo. E a gente sabe que educar o querer, o desejo, é a primeira coisa para que a gente tenha foco. Então, quando a gente pede, tem foco, quando a gente pede para o outro também, né? E como nós temos o trabalho sempre voltado para pedir pelo outro, então é necessário que haja essa educação do desejo, né? E muitas vezes, né, Má, para a gente não pedir coisas que, bom, como a gente não sabe o plano todo, a gente pode estar pedindo para afastar uma situação que era justamente aquela situação que está fortalecendo a gente ou outra pessoa. E eu estava vendo no livro Boa Nova, achei muito interessante, pegando nisso que você disse, né, de aprender a pedir, né, porque a gente, às vezes, entra numa para pedir e não se dá conta às vezes, né? E nesse trecho aqui, Jesus está conversando com Pedro, Pedro faz uma pergunta a ele sobre essa questão, né, da oração. E aí Pedro está sendo Pedro questionando, ele até faz, o texto é um pouquinho longo, ele fala, inclusive, por que os questionamentos, por que acontece isso, que, né, a esposa dele trabalha em um lugar e ela não consegue. E aí Jesus, então, muito calmamente, muito promessa que ele era, e ele fala assim, eu vou citar o que eu achei incrível, como Jesus explica para Pedro essa questão da... Ele fala assim, Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreender a sua vontade justa, a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então, quando eu li isso, eu falei, poxa, então, às vezes, é por isso que a gente ora, para numa oração e sai, às vezes, fala, nossa, mas eu estou pedindo, nada mudou. Mas é porque a gente está querendo mudar a circunstância. E a gente não para pensar nisso. Então, às vezes, nessa busca da oração, a gente sai um pouco insatisfeito, achando que nada está acontecendo, e é um convite nessa auto-busca, né, nesse crescimento que a gente já comentou que a prece traz, é pensar assim, pois é, eu estou pedindo para que ele afaste coisas de mim que são justamente aquelas que vão me ajudar. Que no desespero, não tem como a gente não fazer. No desespero, eu quero mesmo que aquela situação, ela, né, se resolva. É muito difícil a gente sair num processo de parar e pensar assim, não, eu vou pedir nesse momento para que eles me deem a força. E o que os espíritos falam para a gente? 3 coisas que nunca vão faltarão quando a gente pedir. A coragem, a resignação e a paciência. Então, quando a gente muda nisso que você disse, a intenção da prece, acho que é a grande chave aí para que a gente saia desse processo de oração mais acalentado. O bom é assim, a gente pede o alívio da dor, que a gente não é bobo nem nada, né? Quem não chora não mama. Então, a gente pede o alívio da dor. Eu estou com tal dor, estou passando tal dificuldade. A gente pede, mas pede junto a coragem, a paciência e a resignação. Olha, se por acaso, Senhor, não estiver nos meus desígnios agora, ter esse alívio na minha dor, me dê coragem, paciência e resignação. Né? Aí sim, mas sempre pedir isso, né? É como a gente, quando faz as preces por alguém, a gente pede pela cura de alguém, a gente pede pela melhoria de alguém, pelo reequilíbrio, mas, às vezes, aquilo não está na proposta daquele espírito naquela hora, e aquele espírito vai desencarnar. E o que é que os espíritos dizem? Toda essa energia irá para o perispírito, irá para a desencarnação daquele ser que vai se fortalecer por causa daquelas preces que foram feitas. Então, nada no divino se perde, nenhuma energia se perde. Todas essas vibrações, todos esses fluidos que são jorrados, eles são aproveitados, nada é jogado fora, né? Então, pedir, eu acho que a gente ainda vai continuar, eu gosto de dizer,
podia parar essa dorzinha aqui no meu ombro. Uma coisa interessante que Leon Denis coloca, que eu achei bárbaro, é que ele fala assim, Jesus sabia dessa nossa ignorância, né? Dessa nossa, às vezes, a nossa infantilidade, ainda nosso espírito infantil. Então, o que ele ensinou para a gente, quando você rezar, pede o quê? Que seja feita a vontade do Pai, né? Ele sabe mais. E ele, então, assim, acho que muda realmente novamente, né? Se a gente seguir. Ou a gente vai dizendo, Pai, seja feita a sua vontade, mas vê se coincide com a minha também. A gente tem que ir acomodando o nosso coração, porque ninguém vai ficar. Né? Eu mesmo, se doer, eu peço não, às vezes até eu exijo, assim, puxa vida. Mas o bom da oração é assim, que a oração você só tem realmente essa mudança, né, de lugar interno, que é você que se promove, quando você está fazendo pelo outro. Tudo é serviço, né? Na seara do Senhor, meu filho, quem não servir tá lascado, tem que servir. Então, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É da lei, né? É dando que se recebe. Então, a oração tem essas atitudes, né? Então, a gente ora, a gente trabalha, a gente pelo outro, não tem jeito. Tem que fazer pelo outro para saber que aquilo é satisfatório, porque às vezes você não foi satisfeito no seu desejo, mas quando você vê que o outro recebeu o que precisava, aquilo lhe deixa muito feliz. Então, é muito bom também. Né? Então, a nossa cura, a cura dos nossos males, está nesse serviço, nesse labor diário, né? Com certeza. E acho que entra o agradecimento, né? Nós sermos agradecidos por isso, por esses aprendizados todos, por tudo que a gente passa, e agradecido de como a lei funciona, né? Porque quando a gente vê fazer uma coisa boa, fazer um bem para o outro, a gente se sente tão bem que até a gente fica surpreso na hora, na verdade, às vezes você fala, nossa, eu dei esse presente para ela em vez de usar comigo e eu me sinto feliz, muito mais feliz. E isso é mensurável. Hoje em dia eles fazem trabalhos científicos em cima disso, de como a gratidão melhora a saúde, melhora o nosso humor, melhora o nosso, né, psicologicamente falando, e eu acho que isso é uma coisa que a gente já está sendo ensinado há tanto tempo, mas que estão colocando em prática agora, né? Medindo hoje. Foi aquilo que eu achei também bonito, não sei de onde foi esse. Orar é o recurso mais fundamental para a renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Legal. Isso acho que é André Luiz, não foi? Foi no André Luiz. Mecanismo da mediunidade. Exato. Tem muita coisa assim que, principalmente quando você vai ler de novo, né? Você assim, onde estava essa parte do livro que ninguém tinha me contado que foi inserido, né? Então, hoje eu fui com esse negócio da prece, comecei a buscar umas coisas assim, que eu digo, menino, que coisa bacana é a oração, né? Coisa. Muito. Trouxe muito material, assim, eles achando de uma forma lindíssima, né? Agora, um pouco antes do estudo, eu abri aqui para achar mais alguma coisa, eu cheguei num trecho do livro Esperança de Emmanuel, ele falou uma coisa tão bonitinha, que ele fala que a oração é como se fosse uma lâmpada que você acende numa casa desarrumada. Você vai trazer a luz, né? As coisas não vão se arrumar sozinhas, as coisas não vão desaparecer. A luz só vai te trazer a noção daquilo que tem para ser arrumado. Então, mediante essa luz, ele faz a comparação, a oração seria essa luz que acende, que você está tudo bagunçado ainda, tem um monte de coisa para arrumar, para aprender, mas essa oração vai te trazer essa luz para que você possa ver o que você está precisando mudar e aprender. Eu achei muito bonita. É por isso que a alma é que é o templo. Não é mais o templo de pedras. Então, quando você acende a luz da oração no seu templo interno, você começa a reconhecer as suas mazelas, o que você pode, né, arrumar, o que você pode fazer para mudar. Então, é por isso que isso eu achei também que era uma alavanca, né? É uma alavanca para o progresso. Então, a gente progride através dessa conscientização de si mesmo, esse entendimento de si mesmo, e do nosso papel no mundo, né, em relação ao outro. Não adianta fugir disso.
Não adianta querer só para si, nunca vai poder ser. Né? Eu achei lindo isso, né? A prece é a respiração da alma. Olha que legal. Né? E quando a gente faz essas preces pelos outros, né, as intercessórias, que... essas preces intercessórias, por espíritos, né? Que já desencarnaram, pelas pessoas que estão ainda no mundo. Pelos enfermos, pelos... Né? E acho que isso é o que você fala que é da lei, né? O que a gente dá, a gente recebe. No momento que você faz uma prece pelo outro, o primeiro que recebe a luz é você mesmo, né? De como a gente está estudando nos passos, que acho que você pede a luz para o outro, mas no processo você também se ilumina. Ah, sempre, sempre. É a mesma coisa quando a gente se polui quando quer o mal do outro, né? Então, o primeiro lugar que está poluído é a sua mente que está desejando o mal. Então, a parte nociva também nos povoa. Por isso que nada como a oração para poder nos ajudar. Antídoto, né? É o antídoto de tudo. E não tem como. E pedir com educação, né? Que a gente já está aprendendo a pedir melhorzinho, a louvar, né? Louvar a Deus, né? Às vezes a gente pede as coisas sem nem perguntar, nem cumprimenta o Senhor, né? Pedir adiantamento de mesada ao pai, chega lá, pai, me dá aí o dinheiro. Pai, que é isso, menino, né? Chega lá, paizinho, dá para, né? Dar uma adiantada. Então, é assim. Então, parece que a gente fica com vergonha de falar de Deus, né? Eu acho tão interessante isso. Pai Nosso, por isso que eu acho que o exercício do Pai Nosso agora é muito válido. Né? A gente lembrar desse louvor, né? Reconhecer primeiro a quem eu estou pedindo. Eu tenho que pedir a alguém. Todas as vezes que a gente começa qualquer exercício, ou na hora de dormir, ou em casa, ou no centro, onde quer que esteja, vai começar com oração, você tem que se dirigir a alguém. Porque se você não se dirigir a ninguém, você está contando só com você. Olha, eu estou aqui hoje para fazer essa palestra e vai sair boa sim, porque eu... Sabe? Então, não. Como é que a gente vê? A gente vê, puxa vida, me inspire, me ilumine, né? Que as pessoas gostem desse blá, blá, blá maravilhoso que a gente está aqui promovendo. Mas a gente tem que saber, assim, estamos acompanhados. Por isso que o Colab está dando essa ideia, né? Se Lina estivesse aqui sozinha dando a palestra para vocês, ela estaria com os desencarnados. E eu, Estela, estaríamos assistindo. Se estamos nós três, estamos com os desencarnados e com as pessoas que estão nos assistindo. Mas nunca sozinho. Porque se algum dia a gente pensar que em algum momento da nossa vida estamos sozinhos, aí, meu amigo, aí é melhor parar 2 vezes, se ajoelhar no milho, de novo, voltar para aquela época do milho, né? Botar o joelho no chão, como disse Tânia. Márcia, eu lembrei agora aqui que um estudo que eu fiz, que eu li no Livro dos Espíritos, acho que é no Livro dos Espíritos, que fala da oração, que explica que, quando eu fiz aquele estudo de Cáritas, fala que se os espíritos dão as orações prontas, é por 2 motivos, né? Para ajudar quem tem pouco de timidez a ter uma oração pronta para falar, ou às vezes até mesmo uma questão de você se concentrar. Isso do concentrar sou eu, né? Os espíritos só falam da questão de você ter, para ajudar quem é tímido, mas principalmente quando eles querem chamar a atenção da gente para os pontos mesmo da doutrina de alguns. Então, eu acredito que naquela passagem de Pedro está conversando com Jesus, ele pede para Jesus, né? Ensina-nos a orar. Então, eu vejo que, você vê que a própria oração do Pai Nosso, o porquê que ela também, a gente vem repetindo tanto tempo a mesma oração, e ela é uma oração que muitas vezes você pode fazer toda a intenção de cada palavra, como você pode fazer. Mas mesmo assim, ela, dentro dessa linha de raciocínio, que ela é dada para a gente poder pontos importantes ali para a gente possa parar e meditar naquela oração. Isso eu acho fantástico também, pensando no Pão Nosso, como você disse, o Pai Nosso, como você disse, o que cada palavra daquela, significado tão profundo nessa linha mesmo do louvor, né? Do agradecimento,
de tudo que tem aquela oração, é maravilhosa. Quando você ora, né, você pede um recurso divino, você pede força, você pede alegria, você pede cura para os seus males. Isso tudo você está pedindo recursos que não estão na sua mão. Você não achou na farmácia, o médico não acertou, o trabalho desandou. Então, a gente pede um recurso que pertence à parte divina da nossa vida. E quando esse recurso vem, eu tenho que fazer com que aquilo se transforme em ação. Eu tenho que fazer com que aquilo realmente atinja o objetivo que eles propuseram quando eu pedi. Né? A mesma coisa, você pedir um material para fazer máscaras e guarda tudo no armário e você não faz as máscaras. Então, para que você pediu os recursos? Por isso que a oração exige trabalhar e aguardar com confiança a resposta daquele trabalho que você vai executar junto com os espíritos. Então, às vezes a gente agradece muito nas nossas orações, chega a ser, às vezes, até uma antecipação, mas querendo mostrar confiança. Olha, eu confio que vocês vão me dar o recurso e eu confio que eu vou fazer alguma coisa com isso. Não vai ficar vazio, né? Eu não vou receber a força e largar a força só para mim, não vou dividir, não vou ampliar, não vou fazer com que isso me transforme num doador também. Então, eu não preciso ser doador, eu fico sempre pedindo. Por isso que a gente precisa ter mais, assim, levar a oração mais a sério, realmente como essa alavanca que faz com que a gente mova, né? Mova não só a vida, mas nos transforme também em outras pessoas, em pessoas melhores. O que mais? Vamos passar agora para os efeitos. Teve uma pergunta aqui da Egina, não? A Egina Rodrigues, ela é a filha de Dona Antônia, nossa querida Dona Antônia, que foi para a Pátria Espiritual esse ano, né? A Marisa, faça uma prece pela minha mãe Antônia, ela vai adorar. Obrigada. Vou fazer, Gina, depois eu faço. Dona Antônia, maravilhosa. É tão bom, né, saber que a gente pode fazer essa oração e saber que vai, né, chegar até aquele espírito. É uma coisa muito gratificante saber que essa oração ela vai se estender até além da vida aqui, né, encarnada. Traz um alento tremendo saber que eu tenho essa capacidade. E quando é um espírito afetuoso, você sabe que ele está lá ouvindo mesmo, esperando e gostando, né, do que a gente está fazendo. Sentindo todo esse desejo de bem que a gente quer por eles. Né? E nem pensar que pode ter sido ela que intuiu a Regina de morar com ela. Olha que fantástico, eu não leio ainda, né? Vai saber se não foi ela. Olha, lembra de mim lá. Dona Antônia, a Maria, ela já está muito mais que a gente. Então, feliz. Muito boa. Mas recebemos, né? Toda vez que nós fazemos essa prece, mesmo que a gente pense que não está, que nada está acontecendo, que nada está mudando, nós percebemos aí como a Estela descreveu tão bem, que às vezes a gente começa naquele desespero, e aí vai se acalmando, vai se sentindo, né? Vai mudando de estágios, vai elevando o nosso sentimento, né? Nós começamos com esse passo, ok, preciso me conectar, mas aí vem a resposta em que a gente vai se tornando mais, vai sentindo esse consolo, vai sentindo essa força, vai sentindo esse ânimo para continuar. Sempre as mudanças, né? Você sente as mudanças. Pequenas, não são grandes. Por isso que orar não é fácil. Você manter a oração como parte da sua vida exige muito esforço, muita perseverança, né? Você ter muita confiança, saber que essa confiança em Deus está fazendo com que a sua fé deixe de ser uma fé cega e passe a ser uma fé que laboreia, né? Que trabalha em seu favor e a favor do seu próximo. Então, orar, se a gente não prestar muita atenção e cair, né, no mesmismo, a gente fica aquela prece assim, vaziazinha, né? E nem a gente sente mais, as palavras já saem parecendo que, né, a mesma coisa
que a gente se habitua, né, a fazer. Eu acho que a prece, ela sempre tem que ser assim um momento de parar. Hoje eu estou encontrando de novo com essa criatura maravilhosa que é o Criador, né? Ou é Jesus, ou é sempre trazer para perto um bambambam desse aí da vida, né? É bom, a gente tem tantos bambambãs que a gente pode chamar na hora, né? A gente começa a você não saber mais andar só, né? Uhum. Não sei entrar no hospital sozinha, não sei visitar alguém sozinha. Se alguém me liga, eu não sei atender aquele telefone que eu vou precisar, né, ter alguma coisa para dizer sozinha, porque eu sozinha não. Eu sou grande, mas não só ocupo espaço, isso aí. O que mais? Cadê as A perguntas? esperança, o reequilíbrio, né? Os efeitos que a gente tem aqui também. A esperança, o reequilíbrio que a gente vai sentindo, isso. Eu acho que isso é uma coisa que você colocou, Marisa, essa persistência, essa perseverança, de não desistir na primeira vez, não deu certo, então vou parar de rezar, né? Vou parar de fazer isso. Ter essa esperança de que sim, vai melhorar, sim, vai, no momento certo, a resposta certa vem, acho que neste momento, ter essa maturidade de entender que a resposta agora é continuar, né? Continuar nesse mesmo processo, mas com mais consolo, com mais ânimos, com mais serenidade, com mais resignação, ter essa volta de harmonia, de reequilíbrio, porque uma coisa que Emmanuel fala é que essas vibrações, elas realmente mudam, são capazes de alterar as nossas, a nível celular, né? Tanto o corpo espiritual como o corpo físico. Então, se essas vibrações têm esse poder, imagina que isso também é um poder cumulativo, né? Que a gente começa um dia, vai no outro, vai fazendo, e até chegar a um ponto em que nós passamos a entender melhor o que é a mensagem que está chegando, né? Porque às vezes nós somos assim meio insensíveis ainda para aquilo que a gente não conhece. Às vezes as vibrações são tão altas que a gente não consegue nem alcançar, nem entender, mas no processo de continuar, de reconhecimento e de se manter nesse caminho, é que muitas vezes vai nos abrindo as portas para as respostas que vão chegando. Né? E eu vejo muito. Diga. Não, é importante isso que você está falando, Lina, porque nesse processo todo, se a gente não fizer essa pausa para perceber o que chega como resultado da prece, porque às vezes a dor é tão grande, o desespero é tão grande, que a gente entra nesse processo da oração, mas a gente não consegue dar um tempo, respirar e perceber essa inspiração que chega, esse ânimo, essa coragem, né? Essas vibrações que vêm do alto, não só da nossa oração, como de outras que estão pedindo por nós. Porque muitas vezes o desespero é grande, a gente pede para amigos para pedirem, a gente recebe pedidos de orações, ou a gente pede. Então, se a gente aprender isso também, que nesse processo de oração, essa comunicação de duas vias, é isso que vem desse outro lado. Quando a gente para e se põe nessa posição dessa ação, a gente tem que esperar que a reação seria tudo isso. Para mim, acho que a reação seria isso da oração. Esse consolo, esse ânimo, essa coragem, a partir da ação, da vontade que eu tive de buscar o socorro. E como a gente vê, eu vejo assim, a oração como esse alimento da alma mesmo, essa nutrição para a alma, né? E a gente vê que a nutrição do corpo, ela é tão elaborada hoje em dia, né? Como orgânico, faça isso, faça aquilo, faça ginástica, tudo que a gente vê aí promovendo, a sociedade promovendo, para que a gente tenha uma boa saúde do corpo. E é a saúde da alma, o corpo estando são, a mente vai estar sã, não, é ao contrário, né? A mente sã é que faz o corpo são, não sei, ou vice-versa, tudo é a mesma coisa. Mas eu digo que a ginástica moral é necessária,
para manter o espírito nutrido, né? A oração é necessário para poder também fazer esse equilíbrio da alma. Então, se a gente não cuidar disso, a gente achar que isso é balela, que isso é quando eu vou no centro, que isso é quando eu estou doente, aí eu oro. Se a gente não usar os recursos, né, que são simples, é porque as coisas de Deus são muito simples, e a gente gosta de coisas mais complicadas. Então, se a gente não aproveitar e usar esses recursos maravilhosos, né, que a prece nos traz, a gente não vai conseguir ter pelo menos, um nível de equilíbrio que a gente gostaria, né? Tem uma pergunta aqui que veio, tem alguma maneira correta de orar? Como o Espiritismo recomenda a oração? É para a Lina. Como orar, né? Como orar. Como é que a gente ora? Entra lá, né, no quieto do seu coração. Não entra no teu quarto e ora. Secreto. Quando ele dizia o quarto secreto, é o seu mundo íntimo. No seu coração, né? Entra lá no seu coração. Qual é o seu desejo ali dentro? Né? Se reconhecer ali, olhar para si mesmo, ver, assim, olhar para dentro do teu coração, reconhecer a dor que está ali, reconhecer a criança que está sentindo falta de alguma coisa ainda, né? E perceber, às vezes, se perceber assim, no quieto da alma, né? Sentir ali no silêncio da alma, sentir essa conexão. Não é necessário palavras, não é necessário você conscientizar, mas é necessário sentir, né? Sentir exatamente o que você está trazendo para esse Pai de amor, né? O que eu estou falando para ele, o que eu estou comunicando, e ter a paciência de ouvir. Né? Isso tudo acho que é parte da oração, parte da prece. O que vocês acham? Eu queria trazer, você resumiu tudo, um trecho que eu li de Leon Denis, e ele fala, eu até achei ele aqui agora, achei muito bonito, porque eu estava tudo, nossa, mas olha que ele fala que isso não é a parte da prece deve variar segundo as necessidades, segundo o estado do espírito humano. É um grito, um lamento, uma infusão, um cântico de amor, um manifesto de adoração ou um exame de seus atos, um inventário moral que se faz sob a vista de Deus, ou ainda um simples pensamento, uma lembrança, um olhar erguido para o céu. Não há horas para a prece. Né? Muito bonito isso. Porque como é que você vai pedir coisas que você não conhece, né? Você não reconhece em você. Então, por isso que vá ao quarto secreto, né? Entronize-se, busque a você mesmo, veja as suas dificuldades, as suas facilidades, e como você vai manejar isso para ficar sempre melhor. Porque resolver todos os problemas numa só existência a gente não faz, mas a gente dá passinhos assim maravilhosos em relação à nossa cura, né? Então, buscar isso é uma obrigação do espírito, porque o tempo urge. Então, se temos essa encarnação para alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. E a gente vai ver que quando chegar no mundo espiritual, a estante ainda está lá, cheia de outras coisinhas para serem vistas, mas a gente viu aquilo que foi possível encarar, tratar, melhorar, né? Mostrar cada marquinha, né? Cada mudançazinha ali, mesmo que milimétrica, ela tem uma marca. Olha, eu usei essa mudança interna que eu fiz em mim mesma na minha vida, ainda naquela encarnação, né? Eu deixei um vício, ou eu perdoei alguém, ou eu perdoei a mim mesma, né? Eu tive paciência com uma fraqueza de alguém que eu não tinha a mínima. São coisas pequenas, a gente às vezes quer ir no profundo da dor, mas o profundo da dor vai ser a mesclagem de todas essas pequenos pontinhos, são pequenas ataduras, né? Pequenos remedinhos que a gente bota numa cicatriz muito grande.
mas que faz a diferença. O pior é que quando a gente não coloca nada e às vezes passa toda uma encarnação só sofrendo, né? Só se queixando, só quando o movimento tem que ser do indivíduo, tem que ser esse movimento. Eu quero mover a montanha, né? A fé não move montanhas, move, né? Mas a fé faz parte dessa confiança em Deus, em mim, na vida, na minha imortalidade, na minha capacidade de fazer alguma coisa, mesmo pequena. Porque se eu parar de exigir do outro grandes mudanças, eu começo a ter paciência comigo mesmo. E as minhas pequenas mudanças serão reconhecidas por mim. Mas se eu fico cobrando das pessoas e não olho no meu quarto secreto como é que está aquela desarrumação, aí não vai adiantar, eu vou sair meio vazia, meio impactada, quando chegar no espírito, puxa, podia ter feito. Mas tudo bem, né? Mas se a gente está nessa oportunidade maravilhosa de conhecer melhor, né, esse caminho, por que não trilhar um pouquinho? Deixa eu dar só um mergulho raso nesse lago divino aí para ver o que é que eu enxergo lá. Sabe quando a gente ia na coisa, botava só o óculos assim, só para ver um pouquinho da água lá dentro, com medo de dar um mergulhão, né? Mas é assim. Eu acho que todo o caminho está aí, a gente está nele, sabe? Basta só a gente caminhar um pouquinho que vai dar certo. Né? Sim. E no livro no livro do Evangelho, né, que tem um capítulo no final com as preces, né? Sim. E várias das preces, Haroldo fala, né, que quando a gente estuda a prece, você entende toda a estrutura que compõe aquela religião. Então, esses estudos do Evangelho são muito interessantes. Eles trazem... Eu, né, que disse a ele, você conhece uma religião pela prece, né? Isso é muito interessante, porque... e acho que Paulo mostra muito isso quando a gente lê Paulo Estevam, que mostra a história dele, né, querendo trazer toda a liberdade do Evangelho do Cristo, sem os dogmas, sem os rituais, né, que os fariseus tinham tanto, que era tão importante para eles, mas ele traz essa liberdade do Evangelho, que o amor é a base de tudo, não importa o que você faça com o seu corpo, né? Não importa se você lava as mãos ou o que você come, o que importa é o que você sente e aquilo que você faz por amor ao próximo. Então, acho que Paulo trouxe muito isso nas suas cartas, nos seus ensinamentos. É porque esse movimento que a gente faz através da prece mesmo é a mudança de pensamento, né? Essa é a grande mudança. Então, se você muda, você move de lugar. Né? Uhum. Porque o seu tesouro está onde está o seu coração. Então, se eu sinto diferente em relação a qualquer movimento da vida, eu não estou mais naquele lugar que eu estava antes. Eu ficarei reconhecível. Por isso, às vezes, determinadas mudanças, tem pessoas que chegam e dizem assim, puxa, fulano ficou chato, agora passa a ter um discurso assim, puxa, não quer mais, deixa de fazer isso, aquilo, para fazer aquilo outro. Então, às vezes, você deixa de ter o mesmo gosto que antigamente tinha, os mesmos movimentos na vida, né? E não que você foi para alguma coisa pior, mas são mudanças internas que vão se dando que você não sabe nem ainda como explicar aquilo. Fica até difícil dizer, né? A família ou alguém que lhe cobre, né? Alguma coisa que você não sabe por que é. Você só sabe que é. Então, é difícil. Mas é o movimento, né? Olha Paulo de Tarso. É um movimento brusco. Os pais não reconheceram mais, os amigos também não. Todo mundo se afastou. E para as pessoas que não conheciam aquilo, parecia que ele tinha ficado louco. Quando era louco, quando ele matava as pessoas, quando ele perseguia, né? Quando ele vira um homem bom, para algumas pessoas ele era louco. Então, é interessante, né? Então, só a própria pessoa sabe. Não tem jeito, é um movimento individual, né? Não tem como você cobrar isso de ninguém, nem de si mesmo. É o que Madre Teresa dizia, né? No final do dia é sempre você e Deus, nunca foi entre os outros. E é mesmo, né? É uma história
E não tem como, né? Você postergar ou dar para outra pessoa fazer por você. E, então, vamos lá com relação a Jesus e a prece. Joana traz isso no livro Jesus Evangelho, que Jesus sempre buscava oração como recurso eficaz para estar vinculado ao Pai, mantendo o intercâmbio pela inspiração e coragem. Isso era uma constante, não era quando apertava, né? Não era quando, mas uma coisa que ele ensinava sempre, acho que está lá em Marcos, que um momento em que muitos iam e vinham e os discípulos não tinham nem, os apóstolos não tinham nem tempo para comer, o que Jesus faz? Né? Vamos parar um pouco para reconectar. Então, ter essa consciência de que é mais importante que quando a gente para e se reconecta, a gente vai ter muito mais força para conseguir fazer muito mais coisa do que se a gente ficar ali só deixando a energia se esvair. Só reclamando. É interessante porque se a gente pensar, né, nas vezes que Jesus orava e como era natural para ele, já fazia parte dele, desse pensar no Pai, né, pensar em Deus, e ele orava, ele confiava na providência divina. Acho que essa confiança, que eu volto a falar de novo, quando você às vezes começa uma oração, você nem sabe nem como começa, né? Assim, então, e assim fica aquela coisa, às vezes, eu vou falar para ele, ele já sabe de tudo. Puxa vida, né? A gente também, a gente sabe que ele sabe, mas o nosso reconhecimento perante a nós, será que a gente sabe também do sentimento que a gente está tendo? Esse momento que a gente está a buscar, até mesmo o que a gente está, colocar o pensamento em ordem, né? Um pouco da emoção, e lembrar disso. Jesus, ele orava porque ele tinha essa confiança plena na providência divina, daquilo que ele necessitava. E o Pai não ia abandonar ele nunca, nunca abandonou. Nem no momento, né, da cruz, nada. Então, é muito lindo lembrar disso, como Jesus orava o tempo todo, porque é o que vai acontecer com a gente. Mas, como a Marita falou, é natural, esse pensar em Deus vai ser para tudo. Vou atender o telefone, né, em vez de reclamar, ai, fulano, não. Puxa, me dá sabedoria para atender o telefone. Me dá eu ir até a padaria, ou dirigir, essa conexão, posso te falar. Não, e a gente tem que ter essa ideia de que a oração, ela move mesmo, né? Ela move, os espíritos trabalham, né? A gente vê por Jesus como era, né? Quando Jesus estava desencarnando na cruz, o movimento espiritual que se fazia naquele momento, né? Ele pensando em Judas, vai lá, cuida de Judas, e o movimento espiritual não para, não tem dormir e acordar como nós temos aqui. Não, isso aí é outro shift, agora não, agora estou de folga. Então, é todo mundo girando aquela roda. Então, quando a gente se conecta com o espiritual, quando pede alguma coisa, ou quer movimentar as energias para que alguma coisa boa aconteça, todos os espíritos estão trabalhando, né, nesse movimento da vida. A gente vê o movimento da reencarnação, né, no Ministério da Reencarnação, né, que André Luiz traz, mostrando no nosso lar, como os espíritos se movimentam em torno da reencarnação de um indivíduo, né, como entre a terra e o céu, tudo se movimentou a partir da prece de uma criança, né, pedindo pela sua mãe. Quer dizer, é uma coisa, a gente não sabe, a gente acha, não, isso é uma bobagem, que nada, não vai acontecer nada. Não, já está acontecendo, não é exatamente o que a gente queria que acontecesse, mas já está acontecendo, né? A gente vê agora esse movimento do Covid no mundo inteiro, Ave Maria, o mundo espiritual está aí, e feliz, melhor do que estavam antes, porque estão podendo né, andar aí pelos hospitais, pelas cidades e tudo, e ver assim as águas mais claras, né, o céu mais claro, menos poluição, e devem estar adorando ver a gente presinho dentro de casa. Eu acho ótimo também. Então, há um movimento muito grande que a gente nem imagina. Né? Se a gente aqui se movimenta em torno de alguma coisa, imagine o mundo espiritual, né? E é muito bom, né? Muito legal. Saber que é assim, né?
É verdade. Isso, eu acho que isso que você trouxe, para mim, me toca assim, uma gratidão imensa, porque quando eu penso assim, qual foi todo o movimento que me trouxe para esse, né, para esse momento que nós estamos vivendo agora, quantas pessoas não se não colaboraram com isso, quantas pessoas não assinaram lá, ela vai tentar, isso dá muita gratidão e assim um reconhecimento pelo presente que a gente está vivendo hoje, né? Pelo momento que nós estamos vivendo hoje, que acho que é impagável. Impagável. Todo mundo pedindo ao mesmo tempo, estando nessa questão de orarmos juntos, saber, eu acho que hoje no planeta tem grupos muito mais conscientes pedindo, deve estar mais fácil para os espíritos poderem, né, ter essa fontezinha de energia para ajudar nessa fase difícil, nessa parte de coragem, de infiltrar, né, de encorajar, de dar um alívio. Então, é realmente um momento único. E a gente, quando começa a bater aquele desespero, eu tento pensar assim, puxa, mas também tem uma onda aí de gente pedindo pelo planeta. A gente está com recursos agora, né? Muita gente pedindo, da religião, às vezes até nem tem a intenção mais clara do que é mesmo uma oração, mas aquela intenção está aí, né? Está no ar. Os espíritos devem estar fazendo uma festa com tudo isso. É maravilhoso pensar nisso. Cabe a nós nos conectarmos com eles. Né? A conexão. A nossa ação. Ação, trabalho e ação. Mudanças. E nós não temos mais perguntas? Orar, confiar e trabalhar. Não é isso, Max? Você colocou lá no primeiro? Orar, confiar e trabalhar? Orar, confiar. Orar, trabalhar e aguardar com esperança. E receber o que vier, não tem que ficar escolhendo, não é a gente que sabe de nada, né? Sabemos tão pouco. Mas aceitar, é isso aí. Tudo vem para melhor, sempre, né? A gente às vezes não tem o óculos certo na hora, mas... Né? Com certeza. Então, essa foi a bibliografia que a gente usou. Estamos abertos se alguém tiver alguma outra pergunta, algum outro comentário. Aqui um bocado de gente dizendo que vai praticar. Aí. Márcia é a mãe, ela é a mãe do Gustavo Russo. Márcia, mulher do Gilberto. Diana fez uma pergunta. Diana fez uma pergunta aqui. Ok. Eu amo a oração do anjo guardião que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Decorei e sempre faço no Evangelho no lar. Mas faço abrangendo todos por quem estamos orando. Coloco a prece no plural. É válido? Como eu não entendi? Ela diz que faz a oração do anjo guardião para várias pessoas, abrangendo todos por quem eles estão orando. E ela coloca a prece no plural, os anjos guardiães. Isso é válido? Um anjo guardião dela. Ela fala que os anjos guardiões. É válido? Não, é sim. Quem disse que a gente só tem um anjo guardião? Eu tenho um bocado. Não é um só, Os mentores estão todos... Não, um só anjo não vai dar conta de Diana? Claro que não, Diana. Só você, então, merece pelo menos uns 5 para poder lhe dar uma assessoria boa, né? Um só não dá. Não. Eu acho que todos nós temos, tanta gente que nos quer bem, foram tantas famílias que nós já formamos e já fizemos parte em tantas existências, então a gente tem muitos afetos, muitos. E os afetos nos amam, são nossos anjos, né? Não tem um anjo de asinhas, aquele, né? Todo mundo se tornou anjo, porque ninguém nasce anjo. Então, nós somos anjos de alguém também, mesmo com todos os nossos defeitos, né? Qualquer luzinha, né, que a gente deixe se entrever numa brechinha do coração, já é aquele, brilhou a luz, venha.
menino. As Olha, associações que a gente vai fazendo, né? enxuga essa lágrima. Não é, porque, né, a espiritualidade ela é exigente, é dinâmica e necessária. Então, qualquer um que abriu ali, ó, e deixou entrever uma frestinha de luz, vixe, brilhou ali, pega, laça, né? Eles laçam a gente. Então, e uma vez que a gente é laçado, é tão gostoso, a gente se sente assim, meu Deus, tão amado, porque foi reconhecido. Porque somos tão, às vezes, negativos, que a gente pensa que ninguém está nos vendo, ninguém pede por nós, ninguém vê os nossos problemas, né? E não é assim. Temos sempre muitos olhos em cima de cada um de nós. Aquele homem que foi morto com o policial pisando, né, de joelho, né, no pescoço dele, ele tinha ali os afetos dele, do policial, e os afetos que naquela hora estava na posição de vítima. E todos estavam sendo amados, todos dois ali, todos dois estavam sendo protegidos dentro das suas necessidades, estavam sendo auxiliados. Ninguém, mas ninguém é tão mal o suficiente que Deus diga assim, joga aquele lá no inferno de dentro, não. Muito pelo contrário, esses muito malzinhos assim, normalmente tem uma encarnação na Bahia para poder realmente, né, viver assim na beira da praia, comer um acarajé, ter uma vida mais mansa, porque aí fica menos agressivo. Por isso que os baianos têm essa natureza. Aí depois que fica um pouquinho melhor, vai para os Estados Unidos. Vai ser espírito. Né? Mas não é assim, não, Diana, todo mundo. A casa está cheia de anjo guardião, nem se preocupe. E muito válido, né? É. Pedir a todos eles. Aqui a nossa bibliografia.